Oi, gente, eu sou a Mari do Marindique e no vídeo de hoje nós vamos falar de lançamento de Oceania. A linha Edition já cresceu. E se você tá por aí e ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve aí, deixa seu like, aqui tem sempre muita dica boa e novidades. Então, bora começar. Bom, gente, a linha Edition de Oceania foi lançada aí há pouco tempo em comemoração, né, de aniversário para a Oceania e ela já cresceu. Nós temos aí 3 vídeos dedicados a esse primeiro grande lançamento, tá, da marca, tá tudo aí, eu vou deixar linkado para vocês no nosso canal. E agora a Oceania já fez um segundo lançamento da linha Edition, contando com 5 paletas de sombras, e eu recebi os produtos e vim mostrar mais detalhes para vocês. E aí aqui dentro vieram então as paletas e tem um cartazinho falando das paletas e desses lançamentos. Aqui tá falando um pouco das paletas então, e eu vou contar para vocês e já vou mostrando os produtos. Então, nesse lançamento, nós tivemos, na verdade, 2 lançamentos, né, em 2 formatos de paletas de sombras. Paletas de sombras com 6 cores, e aí nós temos 2 tipos delas. E nós temos paletas de sombras com 4 cores, e nós temos 3 tipos delas, tá? Então, aqui nós temos ó, as 2 versões das Six Palette Edition, que são as paletas de sombras, então, que tem 6 cores de sombras em cada uma delas. Em termos de embalagem, aquele clássico da Oceania, então tem aqui o estojo, que é igual à capa, né, da paleta. Essa aqui ficou mais amarelinha, essa aqui um rosa, meio, sei lá. Mas ela tem 7,8 gramas, tá? E as 6 cores. Então aqui, ó, tá tudo igualzinho, né? E abrindo a paleta, nós temos aquele plastiquinho de sempre também. É uma paleta com espelho. E essa paleta tem essa distribuição aqui de cores. Então, nós temos 3 tons cintilantes, 3 tons mates. É uma paleta bem clássica, né? Com tons que puxam pro marrom, uma coisa assim bem usável para principalmente quem é do time aí do quentinho, né? Que gosta de cores mais quentinhas, mais pro marronzinho, o clássico, né? Um brilho mais dourado e tudo mais. E a outra paleta, ela tem também o mesmo tamanho, segue então esse mesmo padrãozinho, ó, com tudo aqui igualzinho. Ela já puxa para tons que são mais rosados, ó, plastiquinho também, espelho, e aqui estão os 6 tons dela, tá? A gente tem então esses 3 tons em cima que são cintilantes e os 3 de baixo que são tons mates, tá? Todos eles têm nominhos também. Olha essa sombra que maravilhosa. Ela tem esse brilho rosa e fica meio branco, que é linda. E eu vou colocar aí pra vocês verem melhor o swatch das duas paletas. Temos aí, então, o swatch da paleta Classic, primeiro em luz natural e depois na luz artificial, olha que belíssima. E depois da paleta Glorious, que é a mais rosada, também em luz natural e depois na luz artificial. Dificílimo, né, gente, de escolher. Eu queria dizer pra vocês que existe também uma diferença de textura nessas sombras, né? Oceane falou bastante de uma diferença de tons que eu achei que eles deram, assim. Tem uns tons aqui belíssimos que a gente não vai encontrar em outras paletas. Mas essas sombras cintilantes dessas paletas, elas são tão macinhas, não são macinhas, quer dizer, são tão lisinhas. Você passa o dedo assim, ó. É uma coisa lisinha, parece que você não tá vendo uma sombra cintilante. E ela entrega muito brilho. Então, não é aquela sombra mais cremosinha que a Oceane costuma ter, tá? É um pouco diferente. Aqui, no caso, as 3 são assim, ó, mais lisinhas mesmo, ó. E só de encostar, elas entregam super. E no caso dessa paleta aqui, né, que as sombras cintilantes estão em cima, essa aqui, primeira, que acho que foi a sombra que mais me encantou deste lançamento, ela é incrível. Vocês estão vendo, né, que ela vai mudando a cor aí, ó. Ela é mais cremosa em relação às outras. Olha isso, gente. Olha essa cor. E o outro lançamento foi o quê? Dessas paletas fofuríssimas aqui, ó, que é a Edition 4 Palette, ou seja, tem 4 tons de sombra. Em cada uma delas nós temos 3 versões, elas estão a cara da riqueza, a cara de paleta internacional, né? Eu confesso que quando eu olhei ela é um pouco menor do que eu imaginava, quando eu vi assim no site, por exemplo. Mas eu nem tenho essas de fora pra fazer essa comparação pra vocês. Mas eu tenho certeza que em qualidade a Oceane não deixa nada pra trás. Eu amo as sombras de Oceane e tá assim incrível. Amei a escolha de cores também. Vamos começar com essa aqui, ó, que é a Powder Glow. Ela ficou muito a cara da riqueza, gente. Eu amei. Olha que titiquinha. É bem pocket. Ela é mais pocket do que essa aqui, porque ela fica menorzinha, ó. Peguei uma de Edition da outra, ó. Até porque essa aqui tem 9 cores, né, gente? Isso aqui tem 4 cores.
Então, essa versão Power Glow aqui, ó, também vem com plastiquinho, todas com espelhinho. E olhem as cores, que maravilhosas. E aqui nós temos o quê? 2 tons mates. Essa aqui é um clássico também. Um marronzinho, um laranjinha, um clarinho aqui que puxa mais para um douradinho. E essa cor aqui, que é pigmento prensado, que é belíssimo. Eu também já coloco aí pra vocês o swatch. Olha isso aqui, gente. Pigmento prensado. É um brilho que muda assim, ó, que é tudo de lindo. Olha a nuance da sombra. Swatch da paleta, então, em luz natural e depois em luz artificial. Gente, esse pigmento prensado é tudo de bom. Nós temos a outra opção, que é essa aqui da caixinha rosinha, que é a Galaxy. E aí, elas seguem esse mesmo padrãozinho, né? Então, a caixinha vai mudar de cor e aqui tá escrito, tá, ó, Galaxy. Ela é muito bonita, muito sofisticada. Olha que maravilhosa, gente. Eu já adianto que eu fiz uma maquiagem com ela e vou colocar aí pra vocês no final. Ela tem 3 opções de sombras cintilantes e uma opção de tom mate. É um clássico essa paletinha aqui, ó. Fiquei muito encantada com essa paleta, gente. Olha aí, em luz natural e depois na luz artificial. Eu achei ela maravilhosa. Esses brilhos estão demais. E por último, a gente tem essa aqui, ó, gente, da caixinha roxinha, que é a Night Glam Palette. Essa aqui chamou super atenção, todos os pedidos de vocês de comparação tá falando dessa paleta aqui. E chamou muito a minha atenção também, né? Porque ela tem o quê? Um roxo, que é maravilhoso, e um rosa também. Nós temos 2 tons aqui em cima, esse é cintilante, esse aqui é pigmento prensado mais uma vez. Olha isso aqui, ó. Eu só encostei, tá? Eu fiz swatch de manhã, e quando eu tirei, ó, ficou a marca aqui, ó, da sombra. Ela é super pigmentada, ó. E que belíssima, né? Nossa, gente, olha esse brilho. Então, é pigmento prensado. Esse cintilante aqui, aí no swatch vocês vão ver. Mas ele é aquele tom que parece meio branquinho, mas que ele fica meio rosado, ó, tá vendo? Dependendo da luz também, maravilhoso. Então, ele é um cintilante, ó, lindíssimo. Eu amei essa paletinha. Ó, aqui deu pra ver bem o rosa. E os 2 tons mates aqui, né? Um rosa mais escuro, mais frio. E esse aqui que puxa um pouco para um roxo, né? Um marrom arroxeado. E aí o swatch para vocês em luz natural e depois na luz artificial, gente. Que tudo! Como eu falei pra vocês, eu já fiz uma make utilizando essa paleta aqui, tá? Nos 2 olhos, é uma make mesmo, um vídeo que eu fiz. E eu vou colocar aí pra vocês. Então, agora a gente vai usar as outras 2 menores e as outras 2 maiores. A gente faz uma make de cada lado e assim vocês conseguem ver um pouco da aplicação. Não se preocupem, porque teremos muitos conteúdos das paletas novas de Edition nas nossas páginas. Então, eu vou fazer de um lado maquiagem com a Classic, da Six Palette, e do outro eu vou usar da Four Palette aqui, a Power Glow, que são cores mais quentinhas, mais pro marronzinho, laranjinha, e vamos ver aí o que vai dar. Vou começar aplicando na minha pálpebra esse tom de marrom aqui, que não é um marrom muito quentinho, ele chama Almond, e é um marrom bem lindo pra fundinho de olho, eu amo. Vou escurecer aqui, ó, o cantinho externo do olho. Ó, achei as cores que pigmentam bem, elas esfumam bem também, de uma forma fácil. Elas combinam bem, a gente consegue ir fazendo um degradê, assim, de cores, ó, que fica bonito, não fica marcado, nem nada. Agora eu vou usar uma sombra cintilante, já que é pra ser do time do quentinho, eu vou usar essa aqui que é mais dourada, tá? E eu vou finalizar esse lado fazendo o meu clássico cantinho aqui iluminado. Eu vou usar essa cor aqui, ó. Desse lado, então, eu vou começar fazendo um fundinho com esse tom mais laranjinha. Vou passar um pouquinho do marrom mais quentinho aqui no cantinho externo. Olha que bem pigmentado. Olha como fica bonita a nuance de uma sombra com a outra, dessas 2 mates. Eu nem sou do time do quentinho, hein? Gostei. E agora nós vamos para a cor que é o pigmento prensado. Essa cor tá um tudo. Vamos lá. Gente, olha isso! E aí, vou fazer o cantinho aqui também, ó, com esse tom mais clarinho. Simplesmente, a Oceane não brinca em serviço, né, minha gente? Olha essas maquiagens, que belíssimas. Eu achei essa paleta aqui super, hiper clássica, bem clássica mesmo, assim. Aquelas cores que a maioria das pessoas gostam muito, né? Os tons de marrom,
o dourado, um marrom mais quentinho, tem um mais friozinho, então é uma excelente paleta. Essa paletinha aqui, que ela puxa mais pra um laranjinha, né, principalmente que eu fiz ele de fundo, o marrom mais quentinho, tem esse pigmento prensado, que é sem condições. Olha esse brilho. Olha esse brilho, estou muito encantada. E tem esse tom aqui mais clarinho também, a gente conseguiu usar as 4 cores e eu fiquei apaixonada. Qual que vocês mais gostaram? O que vocês acharam dessas paletas? Porque eu amei. Já estou encantada. Vamos agora para as próximas makes. Eu vou usar a Glorious desse lado, da Six Palette. E da 4 Palette eu vou usar a Night Glam. Vou começar usando esse rosinha mais claro aqui na pálpebra. Vou dar uma escurecida aqui fora e eu já vou passar esse tom aqui mais escuro, porque depois eu vou passar o brilho, tá? Eu tô focada, eu quero usar essa cor aqui. Preparados para o brilho, porque eu tô. Vou passar essa cor aqui mais escura, um pouquinho aqui no cantinho também externo. E agora vamos para esta daqui. Olha essa sombra, gente, que lindíssima. E vou finalizar esse lado com o tom mais clarinho aqui no cantinho de sempre. E desse lado vamos para a Night Glam, poderosíssima. Vou dar bastante ênfase pro brilho, então eu vou passar um pouquinho desse rosa aqui no fundinho da pálpebra e bora pro brilho. Amei este tom aqui, mas agora eu já vou para o roxo. Olhem isso. Olha esse brilho. Fica lindo em cima desse rosa aqui, dá pra fazer um olhão mesmo, né? Vou pegar um pouquinho desse branquinho e vou tentar passar assim, ó. Ó, dá pra vocês verem bem, né? Que ele fica puxado pro rosa, ó, dependendo aqui do movimento. Pra ficar ainda mais night esse lado, eu vou pegar um pouco desse tom aqui, ó, e descer um pouquinho aqui, ó. Pegando um pouquinho do roxo do pigmento prensado e passando aqui, ó. Achei que esse aqui ficou sem graça do lado desse, agora eu vou escurecer embaixo também. Agora sim, ó, 2 olhos bem poderosos aí dos dois lados, são estilos, né, diferentes, propostas diferentes. Essa paleta aqui tem umas cores bem ousadas, né, assim, apesar de ser 4 cores, esse roxo e esse brilho aqui que fica com essa nuance pro rosa, são brilhos intensos, bem bonitos, eu fiquei bem apaixonada, gostei bastante. Essa aqui é um clássico que a gente consegue trabalhar mais, né, fazer menos ousada, mais ousada, usar no dia a dia também, mas eu amei as duas, eram as que tinham me chamado mais atenção. Mas olha esse resultado, gente, o que vocês acharam? Agora, pra turma dos tons mais frios aí, vocês gostaram dessas cores? Gente, eu amei essas paletas aqui, ó. Essa daqui eu achei que ficaria mais rosa, ela fica bem dourada, mas eu tava aplicando aqui, ó, na minha mão, só ela dando umas batidinhas. Vejam que o fundo dela fica mais rosinha, né, ó. E o brilho aqui fica mais dourado, né? Se a gente passa ela assim, dá pra ver até o rosa, né, com dourado. Mas é o fundo dela que fica mais rosinha, né? E como eu já tava com outra make aqui, eu acho que predominou bem o dourado. Coloquei pra vocês a maquiagem que eu fiz usando a paleta Galaxy, depois vocês assistem o conteúdo completo. Eu esfumei o tom mate aqui no canto externo, usei o roxinho na pálpebra e o rosinha no canto interno e dei uma subida também. Eu amei, ficou bem linda e sofisticada. Maquiagens, então, com todas as paletas, hein, gente? Eu espero que vocês tenham conseguido ver um pouco melhor delas. E nossas clássicas comparações também eu vou colocar aí, vou deixar rodando pra vocês, que eu narrei um pouquinho, tá? Comparando os tons aí com a paleta de BT Mini, nós temos aí, então, esse tom que é um branquinho que fica mais rosado, com os brilhos, que é o que fica mais próximo. Mesmo assim, o da Oceania é mais macio, é mais lisinho e aparece um pouco mais esse brilho. Os outros 2 tons, no caso da Oceania, eles são pigmentos prensados, tem até uma mudança de cor, e os da Bruna são flocados, então ficam diferentes. Em relação às paletas da Contém 1 grama, eu fui apontando pra vocês as comparações. Então, esses tons vinhos, comparei esse tom mate rosa com o blush, os tons cintilantes e também com o de iluminador. Comparei os tons de marrons, os mais claros e os mais escuros, e também esse cintilante rosado. E coloquei na minha mão também esse tom que é diferente daquela paletinha com o branquinho da outra paleta da Contém 1 grama.
não encontrei similaridade assim muito grande entre elas. Com as paletas de Nina Secrets, eu comparei esses tons cintilantes e o tom mate aí de rosa. Também não vi muita similaridade entre eles. Depois eu comparei os tons de dourado e de marrons, os mais frios e os mais quentes. E aí está o swatch deles para vocês verem. Eu adicionei o tom de marrom que é quentinho dessa paleta menor também aí no final. E fiz a comparação do tom mais alaranjado com a da paleta Crystal e desse rosa cintilante também com ela. Também não ficaram muito próximos. Já na paleta de Mari Maria Makeup, eu comecei a comparação pelos tons alaranjados, depois esse rosa cintilante, o dourado, que também tem nas duas paletas, e o tom de marrom, que eu peguei os três para comparar com a da Mari. Aí tá o resultado, também não achei muito próximas, não. Nas paletas da Larissa Manoela, eu comecei comparando os tons mais claros de cada uma das paletas. E no resultado, eu consegui ver que o primeiro era mais parecido com o terceiro, mas lado a lado dá pra ver que eles são diferentes. Depois, eu fiz uma comparação entre essas duas paletas aí, usando esses 4 tons, que são lindíssimos, mas também distintos. E por último, eu fiz a comparação do tom roxinho aí e desses tons mais avermelhados, um pouco rosinhas. Eles também ficaram com diferença, tá aí o swatch pra vocês. E dos tons mates, eu comparei esses tons de marrons mais quentinhos que tem nas paletas. E depois fiz a comparação também desses laranjinhas. Os tons de marrom ficam até que próximos, né? Fiz a comparação também desses tons mais rosados pro vinho, com essa cor da última paleta da Larissa. E os 2 tons de marrons mais escuros. E tá aí o resultado pra vocês. Esses eu já achei que ficaram mais diferentes. Paletas Marília Mendonça e Sabrina Sato, comecei a comparação pelas cores mais clarinhas de cada uma delas e tá aí o resultado pra vocês. Depois eu fiz a comparação dos tons mais bronze de cada uma das paletas com o resultado pra vocês e peguei também os dourados e as opções um pouco mais arroxeadas, meio vinho, né? Tem uma boa diferença entre eles. Peguei os tons diferentões aí e coloquei lado a lado pra gente ver. Esse tom da Sabrina é igualzinho esse da Mari, então já coloquei aí junto, tá? Pra gente ver, eles ficam bem diferentes, mas bem bonitos. E esses mates rosinhas que também ficam distintos. Paletas da Nadia Tambasco, eu comecei as comparações pelos tons de marrons mais frios, depois os tons de marrons mais quentes. E em seguida eu fui para esses tons um pouco mais vinhos e depois esses mais rosados, né? E terminando com esse roxo aí que é mais escuro. O resultado tá aí, tem alguns que ficam até tom sobre tom, mas não são iguais. Para os tons cintilantes, comecei com os tons mais claros. Esse tom da paleta amarela vai ficar parecido com esse último aí, ó, que eu apontei da paleta Trend. Comparei também os tons de dourado, aí eu fiz lado a lado esses que eu achei mais parecidos e eles são distintos. Depois eu fiz a comparação dos tons mais pro bronze entre essas paletas e também dos tons mais arroxeados aí, né, que fica um pouco pro vinho. Agora prepara, porque a Mari Saad tem muita sombra, a gente já tá quase acabando. Comecei minha comparação por tons cintilantes, primeiro os tons mais pro bronze e depois esses tons mais arroxeados, não achei que ficaram próximos. Depois eu peguei os tons mais clarinhos de cada uma das paletas e fiz o swatch, tá? Não dá pra ficar falando o nome, mas eu tô apontando aí rapidamente pra vocês, não ficam parecidos. Comparei os tons de dourado entre as paletas, olha a diferença aí, a gente já vê na própria paleta, mas eu fiz swatch pra vocês verem. Tava faltando espaço, coloquei aí em cima, tá? Mas dá pra ver. Por curiosidade, coloquei Electric Purple do lado da Electric e da Mari. Acho que elas tinham que trocar de nome, mas são belíssimas. E depois eu fiz também essa comparação dos tons mais rosinhas na minha mão, que ficaram distintos. Coloquei o tom roxinho do pigmento prensado do lado desse Fairy Tail, que é mais rosinha, né, da Mari. Super combinam, tá? São lindíssimos. Temos aí em luz artificial pra vocês e bora pras mates. Peguei primeiro os tons de marrons mais quentes e depois os tons de marrons mais frios e coloquei lado a lado. Achei que os mais frios ficaram até que próximos um dos outros, mas, né, eles têm uma pequena diferença. Depois eu peguei esses tons mais arroxeados e avermelhados e também fiz a comparação, ficaram mais distintos. E a última dupla, que é dessas 2 aí que são mais rosinhas. Deixei por último as comparações entre as próprias paletas da Oceane sem collabs, tá? Eu fiz dos próprios lançamentos que vocês me pediram, a grande e a pequena, as mais quentinhas e as mais frias, e não tem similaridade entre esses tons. E aí, comparando com as outras paletas de Oceane, eu peguei primeiro esses tons mais rosados, tem 24, 24.1 e os primeiros lançamentos de Edition. E depois eu fiz os tons mais pro bronze também pra fazer a comparação. Tá aí o resultado, eu não achei eles tão próximos. Peguei aí os tons mais clarinhos das paletas, gente, é uma infinidade de cores, né, e de comparações, mas é isso, temos vários, vejam aí, nem coube. Os 3 primeiros, que são os das novidades, eu também não achei eles parecidos com os outros, e aí em luz artificial. Coloquei os tons avermelhados pra comparar, apesar do primeiro ser um tom de pigmento prensado, e os mais dourados, e os 2 mais vinhos também aí lado a lado, que ficam diferentes. E nos tons mates, fiz primeiro uma comparação entre os tons de marrons mais escuros das paletas, e coloquei lado a lado, e depois peguei os marrons mais quentes e os mais frios e também fiz a comparação.
E olhem só quantos tons de marrons nós podemos ter que ficam diferentes. Coloquei também esses 2 tons de laranjas aí, que ficam também distintos. E finalizei com esses tons um pouco mais para o vinho, né, primeiro. E depois coloquei aqueles que são mais para o roxo e os mais rosados também. E não achei que ficaram muito próximos, achei que o Oceane deu uma boa inovada nessas cores. E esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem aí, que dê pra ajudar vocês, que vocês consigam ver um pouco, né, da performance de cada paleta. As paletas são bem pigmentadas, tem cores lindíssimas, eu amei. Cores diferentes mesmo, né, esses brilhos, tem texturas novas e tudo mais. Comenta aí pra mim o que vocês acharam desses lançamentos. Qual foi a sua queridinha, se é que é possível escolher uma? E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos e de deixar o seu like, tá? Eu vou fazendo outros conteúdos com essas paletas também nas nossas páginas, então se inscreve por lá também. E até a próxima. Tchau!